Você cuida bem do seu coração? Parou para pensar, né? Pois é. E se eu te contar que as doenças cardíacas são a maior causa de mortes no Brasil? Por isso, dia 29 de setembro, hoje, comemora o Dia Mundial do Coração. E para falar sobre isso, eu recebo o cardiologista Dr. Marcelo Linhares. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo. Obrigado pelo convite. Acabei de falar algo que me assusta e eu acho que para quem trabalha na área ainda é mais assustador. Sim, sem dúvida. Apesar de grandes avanços que a gente teve na cardiologia nos últimos anos, a gente tem se deparado com um movimento mundial que tenta buscar uma redução clara da mortalidade cardiovascular. Isso tem acontecido principalmente na Europa e nos Estados Unidos, em que isso ocorreu de forma mais rápida. No Brasil, infelizmente, a gente não conseguiu alcançar esse tipo de sucesso, uma vez que a adesão dos pacientes ao tratamento é muito baixa ainda. E segundo, houve toda uma mudança comportamental ao longo dos anos, em que a gente passou a se exercitar muito menos e a comer muito mal. Eu sempre digo para os pacientes que tem uma coisa básica e fundamental, que a partir do momento que a gente começou a não comer mais aquilo que era produzido perto da nossa casa e passou a não transitar próximo ao nosso ambiente, a gente passou a reduzir muito a qualidade da nossa alimentação e também reduzir muito a quantidade de tempo que a gente passa fazendo atividade física. Pois é, antes a gente ia até a padaria a pé. Hoje a gente não faz nada sem carro. Exatamente. Para se ter uma ideia, uma pessoa que vivia na década de 60 tinha, em média, um número de passos que é quase o dobro do que alguém faz hoje em dia. Isso tem um impacto direto sobre a saúde cardiovascular e além do fato de que a gente consome uma quantidade de sal muito maior do que consumia e uma quantidade de calorias muito maior, principalmente em gordura saturada e em produtos que têm carboidratos simples, ou seja, que não têm fibras e outras características que são importantes para a saúde do coração. E isso não só pelo fato da gente abusar em casa, como dos produtos industrializados que a gente acaba consumindo, seja por praticidade, o que for, né? Isso aumenta. Outro fator que também é muito interessante, que aconteceu ao longo dos últimos tempos, é o aumento, a ascendência do estresse psicoemocional como um fator de risco cardiovascular. Para você ter uma ideia, hoje imagina-se que talvez, isso é muito difícil de medir, o estresse psicoemocional possa ser o principal fator de risco que determina a doença cardiovascular. Isso traz um impacto enorme para a população, considerando o momento que a gente vive, né, que é um momento muito tenso, tanto no país quanto no mundo como um todo. As informações são muito rápidas, as pessoas estão sempre atentas e isso, de certa maneira, tem também um impacto sobre a saúde cardiovascular. Eu diria que esse momento é um momento fundamental de repensar o nosso modo de vida e a maneira como a gente tem feito o controle da nossa saúde. Sem dúvida, né? Esse estresse que a gente está vivendo o tempo todo, o nosso corpo não relaxa, ele está sempre, né, nesse movimento intenso. Exatamente. E quais são as doenças cardíacas mais relevantes, doutor? No Brasil, a gente tem uma característica muito clara, que é a questão da hipertensão, como uma doença cardiovascular realmente não controlada. Os pacientes têm uma baixa adesão ao uso dos medicamentos. Segundo, a doença arterial coronária, que dá origem ao infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, que estão diretamente relacionados, intrincados. A gente tem que entender que o que vem depois disso, ou seja, o que vem antes disso, na verdade, que é o colesterol elevado, que é a dislipidemia, o sedentarismo, o tabagismo, diabetes mellitus, são consequências, coisas que vão aos poucos minando a saúde cardiovascular e levando às duas principais causas de morte no Brasil, que é o acidente vascular cerebral, ou derrame, né, como é conhecido, ou o infarto agudo do miocárdio. Isso é assustador quando a gente para pensar que a gente podia fazer as coisas serem melhor. E a gente não faz e acaba tendo resultado depois que não tem mais como reverter. Eu vi um dado, doutor, que de cada 10 brasileiros, 3 são vítimas de problemas no coração e a cada 40 segundos um brasileiro morre por problemas cardíacos. Isso se elevou nos últimos anos, como o senhor disse? A gente passou por um processo que aconteceu nos países desenvolvidos algumas décadas atrás, em que a gente adquiriu hábitos de maior sedentarismo e